Jesus contou essa história porque sabia de algo que quase ninguém gosta de admitir. É possível estar perto do rebanho e, ainda assim, estar perdido. Dá para caminhar junto, ouvir a voz, conhecer o ambiente e, mesmo assim, ter se afastado por dentro. A parábola das 100 ovelhas começa exatamente nesse ponto desconfortável. 99 ficaram, uma se perdeu. Para qualquer lógica comum, isso seria um bom resultado. Para Jesus, não. Para ele, uma única ausência já é motivo suficiente para parar tudo. Isso revela uma verdade profunda. Deus não se impressiona com números quando existe uma vida fora do lugar. Ele não segue em frente enquanto alguém fica para trás. Essa história não foi contada por acaso. Ela quebra uma falsa sensação de segurança espiritual. Porque nem sempre quem está no rebanho está bem, e nem sempre quem se afastou percebe que se perdeu. A pergunta central da parábola não é onde está a ovelha, mas quem ainda está disposto a ser encontrado. Na lógica do mundo, 99 já são suficientes. O sistema funciona, a perda parece pequena demais para causar preocupação. Essa mentalidade ensina a seguir adiante, manter a maioria e não olhar para trás. É assim que empresas, relacionamentos e até a fé passam a ser conduzidos. Mas o reino de Deus não é uma empresa. Jesus desmonta essa lógica. O pastor não comemora, não ignora o problema e não se distrai com o que ainda parece estar em ordem. Enquanto uma ovelha estiver ausente, algo essencial continua errado. Para ele, você faz mais falta do que imagina. A parábola mostra um choque de valores. O mundo aprende a conviver com perdas internas desde que tudo pareça bem por fora. O reino de Deus funciona diferente. Uma vida fora do lugar pesa mais do que um rebanho inteiro aparentemente seguro. Isso muda completamente o sentido de sucesso. Quanto mais você correr, mais longa vai a caminhada com Jesus na volta. A ovelha não se perde de uma vez. Não é uma decisão repentina. Tudo começa com pequenos desvios, distrações quase invisíveis, passos que parecem inofensivos. Quando percebe, o caminho de volta já não está claro. A perda raramente é brusca, quase sempre é silenciosa. Jesus mostra que não é preciso rebeldia para se afastar. Basta um descuido. Um pouco menos de atenção, um pouco menos de escuta, um pouco mais de confiança no próprio rumo. A ovelha ainda acha que está perto, mas já não ouve a voz do pastor com clareza. O perigo não está na pressa, mas na distância em que ela percorreu perdida. Muita gente não se vê como perdida porque ainda está por perto. Ainda frequenta, ainda entende a linguagem, ainda reconhece o ambiente. Mas quem te vê por fora nunca vai entender como você está por dentro. Perder-se, muitas vezes, começa quando se para de vigiar o próprio caminho. Quando o pastor percebe a ausência, ele não delega, não racionaliza a perda e não negocia prioridades. Ele vai pessoalmente. Isso revela o caráter de Deus. Vidas não são números e cuidado não é terceirizado. A falta de uma única ovelha muda toda a direção do pastor. Jesus apresenta um Deus que age antes mesmo do arrependimento. A ovelha não pede ajuda, não prova que merece ser buscada. Ainda assim, o pastor vai. A busca não nasce do desempenho da ovelha, mas do valor que ela tem. Quando a encontra, o pastor não repreende nem pune. Ele a coloca sobre os ombros. Esse detalhe muda tudo. O retorno não acontece pela força da ovelha, mas pela disposição do pastor em carregar o peso do caminho. Há momentos em que a pessoa não tem forças nem para voltar, e isso não a desqualifica. Ser carregado não é fracasso. É confiança total em quem conduz. O retorno não é heróico, é gracioso. Ao voltar, o pastor celebra. Ele chama outros e transforma o resgate em alegria compartilhada. No reino, restaurar uma vida tem mais peso do que manter estruturas funcionando. A parábola atravessa o tempo para lembrar que é possível estar cercado de movimento, informação e gente, e ainda assim precisar ser buscado. Presença de prazeres externos não substitui cuidado interior.
Essa história não gera medo, mas consciência. Ela convida cada um a se perguntar se ainda reconhece a voz do pastor, ou se apenas se acostumou ao ambiente do rebanho. Porque o maior perigo não é sair correndo, é se afastar sem perceber. No fim, a parábola não entrega uma teoria, mas um convite. Ou a pessoa se reconhece nessa história, ou segue tratando a mensagem como algo distante. O pastor continua buscando, mas permitir-se ser encontrado ainda é uma escolha. Se essa mensagem falou com você, não pare por aqui. Inscreva-se e caminhe conosco em conteúdos que não são feitos para entreter, mas para alinhar, fortalecer e despertar. Porque o reino não é sobre estar no meio da multidão, é sobre estar no lugar certo.